Bom, olá pessoal, tudo bem? Aqui eu sou Fernando Cardoso, engenheiro de Minas, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador de pós-doutorado junto ao LAPRON URGS e junto ao grupo de trabalho MAFMINE. E esse aqui é mais um vídeo do projeto de divulgação vinculado ao meu projeto de pós-doutorado, né, que vai nas linhas de sustentabilidade na mineração. Bom, e o tema do vídeo de hoje, então, que faz parte de nossas pesquisas, é referente a parâmetros utilizados na seleção de métodos de lavra. Bom, então a apresentação ela tem a seguinte estrutura: primeiro a introdução ao tópico, contextualização, os conceitos e parâmetros básicos e algumas recomendações de bibliografia complementar. Bom, pessoal, então, a seleção do métodos de parâmetros, né, de seleção de métodos de lavra se relacionam, né, com tópicos de ventilação de mina, para mina subterrânea, né, ventilação de mina, economia mineral, lavra subterrânea, mineração e meio ambiente, projetos de mina subterrânea, avaliação de depósitos, né, e mecânica de rochas, né, para mineração subterrânea. Bom, o entendimento dos parâmetros utilizados na seleção ele é fundamental para a lavra subterrânea, né, e para a viabilidade e desenvolvimento de uma mina, né, tendo execuibilidade do projeto. Né? Ou seja, a gente precisa selecionar adequadamente o método de lavra que melhor vai se adaptar conforme parâmetros específicos, que é o tema da gente vai abordar aqui para estudar um pouco eles. Bom, então, voltando, né? Dentre as principais técnicas e métodos utilizados na seleção, podemos destacar principalmente os estudos geológicos e de viabilidade, né? A exploração do depósito, análises de custos, né? O custo de lavra, e análise de produtividade, né? Ou seja, tipo, dependendo a produtividade que se objetiva, né, se alcançar, ela é limitada pelo método de lavra. Nós temos tantos métodos de lavras de alta produtividade, né, quanto métodos de lavra de baixa produtividade, maior seleção, onde há variações de custos também. Né? Então, como eu havia mencionado, diferentes métodos de lavra também vão englobar diferentes custos. Né? Normalmente, métodos de alta produção têm alto custo inicial, mas baixo custo por tonelada e são comumente associados a depósitos maiores que comportam maiores taxas de produção. Né? Os estudos geológicos são extremamente importantes para a gente ter um conhecimento da jazida, principalmente tanto da distribuição de teor, quanto do valor agregado do bem mineral, quanto da geometria do depósito e características geotécnicas, que são muito importantes para a seleção adequada de método de lavra para mineração subterrânea. Né? Os métodos de lavra são muito condicionados quanto à geometria do depósito, né? Se o corpo é estreito, se o corpo é tabular, se ele possui mergulho, se não possui mergulho, se ele é massivo, quanto características geotécnicas, né? Se o corpo, além do corpo de minério, se as rochas encaixantes elas possuem resistência, se elas são suscetíveis a colapso, ou seja, se elas são suscetíveis à ocorrência de cave, né? Bom, outros pontos muito importantes são restrições ambientais, né? Se o método de lavra ele é compatível com as restrições ambientais, por exemplo, se ele é próximo de áreas de preservação, áreas de grande interesse, ou se ele é próximo, ou se ele é potencialmente poluidor, né? Um grande exemplo disso seria a possibilidade de recalques no terreno, né? Ou seja, de subsidência. Se ele é próximo a cidades, né? A análise de segurança,
né? Se o método é seguro, às vezes, dependendo da estabilidade do terreno, das rochas encaixantes, a gente não vai utilizar determinado método, né? Porque é um grande risco. É um grande risco e é incompatível, né, o desenvolvimento da mina com a segurança, né, dos trabalhadores. Outros pontos são avanços tecnológicos que podem influenciar tanto na redução de custos como no aumento de produtividade. Um grande exemplo disso seria a automação de mina, né? Ou seja, então, tipo, a automação de mina reduz custo, reduz exposição de trabalhadores a riscos e permite a utilização de variações nos métodos de lavra. Um grande exemplo disso, né, dentro da automação, é a possibilidade de se adentrar com equipamentos remotamente controlados dentro de áreas de risco, né? Então, isso permite que se trabalhe com realces, né, com escavações de diferentes geometrias, né, mais ousadas, né, e, consequentemente, com menores custos e maiores retornos às sociedades. Um outro ponto muito importante na seleção do método é a análise de alternativas, né? É importante avaliar variações de opções, né, na lavra, né, e comparar os prós e os contras, né, que é o grande objetivo. Selecionar o melhor método, mais aderente, né, levando esses pontos em consideração. Custo, o desempenho, produtividade, restrições ambientais, segurança, né, e possibilidade de inovação. Bom, um grande exemplo, né, aqui, alguns exemplos de como é importante uma adequada seleção do método de lavra, né, e a consideração, por exemplo, de um quesito importante são as externalidades, né, onde às vezes um método de lavra pode não ser adequado a considerar externalidades, né, como por exemplo aqui na lavra por dissolução empregada em minas em Maceió, né, que acabou se mostrando incompatível, né, com a proximidade com a cidade. E um grande exemplo, né, são proximidades com áreas de conflito, né? Por exemplo, aqui nós temos um atlas social, né, que pode ser acessado nesse endereço, onde para toda a América do Sul é possível ver com conflitos, né, sociais com a mineração, né? E aqui em destaque principalmente a situação do Rio Grande do Sul, onde ocorreram paralisações de projetos de minas, né? 3 grandes paralisações principais, né? Em função de externalidades com a sociedade. Onde provavelmente, se fossem melhor consideradas essas externalidades, né, esses conflitos, com alterações de projetos, poderiam ter uma maior chance de execução desses projetos, né? Por exemplo, algumas alterações no método de lavra, alterações na forma onde o projeto, como se apresentar o projeto, né? Um grande exemplo disso é, às vezes, a alteração de uma mineração que era prevista a céu aberto, mas que faria um grande impacto, para uma mineração menor, subterrânea, um pouco mais enxuta, de menor produção, mas que teria a possibilidade de ser mais bem vista, né, para a população local. Bom, então, segundo Macedo, Bazante e Bonatti, né, a seleção do método de lavra pode ser dividida em 2 etapas. Uma primeira avaliação das condições geológicas, sociais e ambientais. E em segunda etapa, então, a escolha do método frente ao menor custo sujeito às condições técnicas e que garante uma maior segurança. Então, ainda segundo esses mesmos autores, os principais objetivos da seleção do método de lavra adequada seria ser seguro e produzir condições ambientais adequadas, minimizar impactos ambientais, né, permitir condições de estabilidade durante a vida útil, ou seja, né, evitar colapso de mina, assegurar a máxima recuperação do minério com a mínima diluição, ser flexível às adaptações das condições geológicas e de infraestrutura do depósito, né? É importante destacar que, como uma mina é uma atividade constante, por vezes a gente projeta inicialmente uma mina pensando num depósito, mas no decorrer da exploração, com o avanço
com o avanço da exploração, né, de sondagens, são feitas novas avaliações do depósito e é preciso, às vezes, expandir a mina, muitas vezes até alterando o método de lavra. E também, né, permitir atingir a máxima produtividade, reduzindo consequentemente o custo. Como havia mencionado anteriormente, né, então os métodos de lavra subterrânea eles se dividem, né, conforme esse diagrama, primeiramente entre métodos com suporte e por abatimento. Os abatimentos mais simples, né, onde o método vai trabalhar já prevendo que vai haver colapso, são por blocos, né, block caving, subnível, sublevel caving e long wall, né, que se aplica principalmente a carvão, embora tenha outras possibilidades de jazidas também, né. E os métodos com suporte aí se dividem entre os artificialmente suportados e os naturalmente suportados. Então a gente já vê aqui que a gente tem uma grande gama de métodos, e esses são apenas alguns, né? Também existem subvariações dentro deles. Só como exemplo, então aqui relembrando que o método Block Cave é um método que trabalha com abatimento, né? E às vezes então tu vai ter grandes impactos no terreno, na superfície. Então isso é um aspecto que deve ser observado na hora da seleção do método de lavra, se há a possibilidade dessa ocorrência. Lembrando que não só atualmente deve ser avaliada a possibilidade dessa ocorrência em termos ambientais, mas se o corpo de minério, né, tanto o corpo de minério quanto principalmente a cobertura, né, possuem propriedades geotécnicas passíveis de ocorrência do cave, né. Um grande problema é se prever um método caving, por exemplo, né, e o ambiente geotécnico, e o ambiente, né, geológico não ser propício para a ocorrência do cave. Isso pode gerar tanto uma inviabilização do projeto, como a necessidade de dispêndios altíssimos, né, em termos de custos, para se adequar a um projeto ou se adequar à produção. E da mesma forma, né, assim como para o método de long wall, onde deve ser previsto também a ocorrência da subsidência em grandes áreas, né? Lembrando que o método de long wall é um método que trabalha com jazidas tabulares, né, de grande expressão, além então da previsibilidade, da possibilidade da ocorrência, né, da subsidência, né? Também é importante no método de long wall ter, né, absorção de mercado para toda a produção, porque é um método de alta produção e produção, vamos dizer assim, com pouca flexibilidade, né? Diferente do método câmaras e pilares, onde pode ser onde equipes podem ser reduzidas, frentes de lavra, a lavra por long wall, né, trabalha com uma frente única, que idealmente deve ser com uma operação constante. Bom, então, lembrando que um dos principais pontos, né, para a definição do método de lavra é o entendimento da geometria da jazida, né? Cury, né, 2017, apresenta então as principais divisões, né, onde seriam jazidas isométricas, colunares, né, tabulares e lentes, né? Sendo que principalmente, além, né, dessas subdivisões, o grau de mergulho é muito importante, né? Jazidas mais planares ou tabulares, né, são mais suscetíveis, né, a determinados métodos, enquanto de maior mergulho são propícias para outro, por exemplo, sublevel, shrinkage, cut and fill, né, enquanto, por exemplo, as tabulares são mais propícias para long wall, câmaras pilares, né. Assim como os corpos né, massivos são propícios para, por exemplo, métodos cave, né? Ou métodos câmeras pilares com diferentes níveis, ou um método sublevel, né, com realces maiores. Então, além de muitos dos fatores que a gente já vem citando, né, a geometria da jazida é um dos principais fatores relativos à seleção do método de lavra ideal. Para cada método de lavra, a gente vai ver que ele se adapta melhor a um tipo de geometria de jazida. Não que isso seja imperativo, né? Dependendo dos custos, dependendo de outras qualidades, às vezes acaba sendo viabilizado a utilização de diferentes tipos de métodos, né, para diferentes tipos de jazidas.
Um grande exemplo disso seria, por exemplo, um corpo massivo, onde, a depender das restrições, embora o melhor possa ser, deveria ser um método de caving, né, um block caving, a depender por restrições ambientais, né, em uma área onde não seja possível a ocorrência de subsidência na superfície, né, seja melhor, né, seja mais viável a escolha do método de sem subsidência, por exemplo, câmeras e pilares, ou até mesmo sublevel com o uso de backfill, né, para estabilizar os stopes. Bom, Tátia, então, 2005, apresenta referente aos diferentes métodos de lavra, os principais deles, um comparativo, né, entre eles, né, onde também a gente pode ter como base as diferenças, né, entre eles, que a gente tem principalmente diferenças entre as recuperações, custo relativo, né, taxas produtivas, aqui representado por toneladas homem, a flexibilidade, né, e principalmente quanto requisitos de segurança, né? Tanto o controle de maciço, né? Ventilação, entre outros. Né? Então isso aqui já seria um ponto de partida importante para a gente entender as características que governam, né, a seleção do método de lavra. Então, como fomos vendo, né, dentro dos principais parâmetros utilizados e referenciados por diferentes autores, a gente pode destacar, né, os referentes, então, a geometria e natureza do depósito, 2, geotécnicos, e 3, os econômicos. Estes, então, já implementados em algoritmos usuais, né, utilizados até hoje, né, para a seleção de métodos de lavra, como o Nicholas, né, de 1981, que foi um dos pioneiros nele, né, e sua versão atualizada para 92, como o UBC, e o SH e B, né, que são de dois autores indianos, né, dois mais recentes, de 2007. Sendo que diversos outros parâmetros são utilizados na prática para a seleção de métodos de lavra. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de alguns algoritmos, né, que se baseiam, né, em diferentes parâmetros para dar pesos para cada critério e ranquear os métodos de lavra. Mas posteriormente também é sempre recomendado que haja uma avaliação criteriosa mesmo quando da utilização de algoritmos específicos para seleção. Vamos dar alguns exemplos posteriores. Como exemplos, então, dos principais parâmetros citados, né, quanto à geometria e natureza do depósito, nós podemos ter a forma do depósito, a espessura do depósito, da camada de minério, o mergulho, né, que se apresenta, a profundidade principal, né, da superfície ao minério e a distribuição de teores. Né. Quanto a aspectos geotécnicos, né, é importante destacar que eles tratam de forma, né, deve ser tratado de forma diferente tanto o minério quanto o hangwall e footwall, né, respectivamente a capa e lapa, né, a porção superior e a porção inferior, né, o espaçamento e a qualidade de descontinuidades, né, fatores de resistência, né, como exemplo a resistência inaxial e densidade, e a classificação geomecânica, que pode ser tanto o RMR, quanto o sistema Q, como o GSI, quanto algum outro, eventualmente. Bom, quanto à natureza produtiva, nós podemos destacar a produção, a recuperação e a diluição, né, como ainda, né, a mais atualmente muito valorizados na seleção do método de lavra, né, com uma tendência grande a terem maior peso na seleção, critérios socioambientais, como as emissões, né, onde, por exemplo, dá para se destacar a possibilidade de utilização de emissões de dióxido de carbono equivalente, né? Ou seja, a gente traz todas as emissões para uma base comum, né? Para ter uma melhor comparação. Consumo de água, o impacto social da mina e o impacto ambiental. Né? É muito comum hoje em dia a gente começar a falar do termo licença social, né, de operação, não só mais ambiental, mas uma licença social.
Por fim, econômicos, onde a gente pode avaliar tanto o valor presente líquido, o payback e a taxa interna de retorno de um projeto. Voltando então, né, quanto a critérios geotécnicos, é importante, destaco aqui que dentro do projeto de pós-doutorado que nós estamos trabalhando, né, nós estamos trabalhando com a automatização, né, da seleção ideal do método de Lavre. E isso inclui também, né, a automatização da classificação geomecânica. Tá? E no final eu vou dispor para vocês um link, né, para vocês poderem ter acesso às ferramentas que nós estamos desenvolvendo junto ao projeto MathMind. Bom, e já se encaminhando então para o final, no livro do Hartmann e Montmenk, né, eles citam diferentes fatores, né, que podem ser considerados na seleção do método de Lavre ideal. Né? Então, esses autores aqui, Alpey e o Voss, 2009, apresentam uma implementação de uma seleção baseada em todos os critérios elencados pelo Hartmann e Montmenk, que a gente vê aqui nessa lista, né? Que desde características espaciais, características geológicas, estruturais do depósito, recuperação, custo, né? Baseado, então, aqui sendo implementado num método de escolha. Posteriormente, então, em outros vídeos, né, nós vamos ver como se implementar esses métodos de escolha, por exemplo, métodos multicritério, né? Que nada mais é isso do que um método multicritério, onde cada método vai ser ranqueado conforme esses itens para selecionar, né, ranquear e selecionar a alternativa ideal. Tá? Então aqui a gente pode ter uma dimensão de como pode ser complexo, né, selecionar um método de Lavre ideal. Então, como considerações finais, né, a gente tem que a seleção do método de Lavre ideal pode se dar em função de diferentes parâmetros, né? Normalmente cai num caso típico de escolha multicritério, onde vai ser avaliado frente a diferentes critérios. E critérios de sustentabilidade e ESGs, né, têm grande potencial para serem parâmetros na seleção do método de Lavre, como nós vimos anteriormente. Bom, obrigado pela atenção. Né? Esse vídeo foi produzido graças a parceria com a Lapron, CNPq, o URGS, né, e MathMind, onde nós estamos trabalhando. E fica aqui o link de acesso, né, ao modelo MathMind, né, que está constantemente em evolução, onde existe lá dentro, né, orientações e existe a aba específica para a seleção do método de Lavre ideal. E aqui então as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigado a todos pela atenção.